Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar nosso devocional que a gente faz desse livro aqui do Otto Wisner, Palavras para Hoje, Antigo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, meu povo. Vocês estão jóia? Tá todo mundo animado? Eu tô animada, hein? Eu tô animada. Glória a Deus. Eu dormi pouco. Aí eu tô animada porque eu dormi pouco. Não é assim, a gente fica ligado na tomada. Vamos lá, vamos começar? Palavras para hoje, Antigo Testamento. Dia 86. Vamos lá? Ajuntaram-se e viraram fogo que não teve poder algum sobre o corpo destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos mudaram, nem cheiro, nem fogo passaram sobre eles. Daniel 3, 27. O mundo deseja que nos moldemos a ele. Espiritualmente falando, essas fatias da história antiga descrevem um mundo muito parecido com a sociedade contemporânea. Um mundo que deseja que os cristãos se moldem a ele. Nós também vivemos um mundo com líderes poderosos que desejam ser tratados como deuses, que zangam ao serem contrariados. Esses líderes conhecem o valor das grandes multidões e que a maioria do povo brinca timidamente de seguir o líder. Essas celebridades também conhecem o poder sedutor da música e do poder controlador do medo que modela a obediência cega das massas. Desde que chegaram à Babilônia, Daniel e seus amigos foram pressionados a se moldar, receberam novos nomes, foram apresentados aos novos deuses, tiveram de mudar de alimentação e receberam ordens de obedecer um novo Senhor. Nabucodonosor não aceitassem, seriam atirados em uma fornalha de fogo ardente e destruídos. Mas como os cristãos, precisamos obedecer o que está em Romanos 12, do 1 ao 2, e não nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação interior que procede do Espírito. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ordena o apóstolo João, 1 João 2,15. E Tiago escreveu: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nosso Senhor deixa claro que não somos do mundo. João 17,14. Confirmar-se com o mundo é abandonar a vontade de Deus. O diabo deseja que façamos concessões. Aqueles 3 homens hebreus eram cidadãos comuns, mas não eram cidadãos comuns, mas oficiais do reino. Daniel 3,12. E Satanás certamente os lembrou disso. Tinham de prestar contas ao seu líder, para serem bons exemplos. Afinal, eram prisioneiros de guerra e sujeitos à disciplina rígida. Podiam facilmente ceder às ordens e dobrar os joelhos de maneira fingida. E quem saberia a diferença? Deus saberia. Talvez pudesse jogar algo no chão e curvar-se para pegá-lo, ou fingir que estavam doentes e permanecer em casa. Mas fé é viver sem fingimento. Por que adotar as táticas do diabo? Se estamos cingidos com os cintos da verdade, precisamos andar de verdade. Condescendência é uma mentira que demora a ser exposta. Mas depois de ser exposta, causa um dano incrível e não ajuda a construir o nosso caráter e nem glorificar a Deus. Condescendência é a espada desonesta do covarde. O Senhor deseja que sejamos vencedores. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus, João 16:33. Ele também derrotou o diabo, Colossenses 1:13. Graças à fé corajosa daqueles homens que o medo desaparecesse, o Senhor esteve com ele na fornalha de fogo ardente. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, és meu. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 4:3, 1, 2. O fogo nem sequer deixou o cheiro na roupa deles. Deus é bom em lidar com os detalhes. Deus não extinguiu o fogo, deixou arder.
mas não permitiu que lhe causasse nenhum dano. Os 3 homens são mencionados em Hebreus 11, 32 ao 35, com outros heróis da fé. Pedro lembra-nos do que o povo de Deus enfrenta o fogo ardente, mas que o Senhor pede para nos ver através dele. 1 Pedro 4, do 12 ao 19. Vamos obedecer a sua vontade, confiar nele e permitir que o Espírito Santo guie a nossa vida. Tudo valerá a pena quando encontrarmos com Jesus. Em todas as nossas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amou. Romanos 8, 37. Eu quero ler de novo o texto que a gente iniciou essa nossa conversa de hoje. Está lá em Daniel 3, 27. Ajuntaram-se e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens, nem foram chamuscados os cabelos de suas cabeças, nem os seus mantos mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Nada aconteceu para Daniel e os amigos dele. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Hoje, se o inimigo da sua alma tentar contra a sua vida, o que vai te acontecer? Porque existe um lugar de proteção para aqueles que estão em Cristo. E esse lugar é só para aqueles que estão em Cristo. Se hoje você for jogado numa fornalha de fogo ardente, o que acontece com você? Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Onipotente, à sombra das suas asas, descansará. Aquele que habita no abrigo, não é? Aquele que está em Deus, à sombra das suas asas descansará. Direi o Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Será que Deus é realmente o teu Deus, o teu refúgio e a tua fortaleza? Nele vou confiar. Praga alguma chegará à minha tenda. Somente aos teus anjos dará ordem para me guardar em todos os meus caminhos. Nenhum mal me acontecerá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Gente, entendeu? Mal nenhum vai me acontecer. Assim, é muita fé, não é? É muita fé. Você tem certeza? Olha, eu vou contar um negócio, uma experiência muito forte que aconteceu aqui em casa para vocês. A minha mãe se converteu quando eu tinha 10 anos de idade. E aí ela foi um dia para a igreja. E nessa igreja teve gente que falou assim: ninguém sabia do Covid. Assim, minha mãe sabia, a gente aqui em casa, todo mundo já sabia do Covid. Eu lembro que minha mãe chegou em casa um dia impactada, que ela disse, que o pastor disse que no ano de 2020, isso em 1900 bolinha, eu tinha 10 anos de idade. Em 1900 bolinha, minha mãe disse, que o pastor disse, que o missionário disse, que todo mundo disse, naquele culto, que no ano de 2020, a China enviaria uma praga no qual mataria e dissiparia muitos brasileiros. E todo mundo da igreja ficou impactado. E que mais ali naquela noite, todo mundo que estava ali naquela noite, ninguém da família ia morrer. Ninguém. 2020, a China mandaria isso em 1900 bolinha. Que Deus diz. Deus disse que o missionário ouviu, que o pastor ouviu, todo mundo viu, todo mundo foi ungido, todo mundo foi consagrado, que fizeram uma oração específica, que ungiram um por um, que todo mundo, né, foi uma coisa lá, que o Senhor estaria passando, assim como passou nos umbrais da porta do povo de Israel, vinho novo na nossa porta, para marcar. Resumindo aqui a história, gente, aconteceu em 2020. O que aconteceu? Covid. O que aconteceu aqui em casa? Nada. É sério, gente. Isso foi muito sério. Quando começou o Covid, todo mundo aqui em casa lembrou dessa história. E todo mundo ficou em paz. Vocês acreditam? A primeira palavra, quando o povo começou a ficar doidão, eu lembrei dessa história. Eu lembro que quando eu era novinha, uma criança, minha mãe foi para uma igreja. Nessa igreja ela foi ungida.
E aí o pastor disse que ia passar um vinho novo nos umbrais da porta, que ungir, que ninguém iria ter mal nenhum, que havia uma praga que ia dissipar um de cada família, pelo menos na China. Todo mundo, é mesmo. Então a gente tem que crer. Quem crê, crê. A gente passou por essa pandemia simplesmente crendo. Várias pessoas aqui em casa pegaram Covid, inclusive eu. Mas ninguém chegou nem perto de morrer. Foi muito forte essa experiência. Gente, quando o meu cunhado pegou Covid, eu tô falando sério. Quando o meu cunhado pegou Covid, eu falei, Senhor, pega ele, segura na mão. Ele foi da hemodiálise direto pra UTI. Ele foi. Por quê? Porque os médicos achavam que ele não deveria ficar em casa, porque ele estava com dificuldade de respirar. E os médicos queriam deixar ele no respirador, porque ele fazia hemodiálise, ele é bem fraquinho, sabe? Mas ele ficou lá 8 dias. E ficou lá. Fraquinho, mas ficou lá. Ele está sempre fraquinho, por enquanto, em nome de Jesus, momentaneamente. Porque Jesus, ele vai dar a vitória pro meu cunhado. E meu cunhado estava fraquinho, mas ele anda meio fraquinho, fica peguento, já tem 8 anos, entendeu? Então, assim, ele ficou um pouco sem ar, ele foi o que ficou mais fraco da galera aqui. O mais fraquinho foi ele mesmo. Passou o susto, 8 dias, voltou para casa. Gente, como é que um homem todo capinguento, nem entubado ele foi? Não precisou. Ele ficou 8 dias no respirador, porque ele já chegou lá no respirador e ele tava fraquinho, mas ele já tá fraquinho, entendeu? Agora, se ele for pro hospital, o médico vai botar ele no respirador. Coitado. Mas Jesus, ele vai dar a vitória pro Senhor. E aí, acabou. Daqui a pouquinho, quem pega Covid? Minha avó. Meu Deus do céu. Minha avó. Problema cardíaco, problema respiratório, problema nos ossos, 83 anos. Pegou Covid. Gente, a veinha, ela foi tão forte, que a veinha nem pro hospital foi. Vocês acreditam nessa conversa? Nem pro hospital a bichinha foi. Ficou de boa aqui em casa. De boa, mais ou menos. Ficou mais deitadinha, mais com dorzinha no corpo, baqueou bem. Mas não precisou nem de ficar no respirador. Saturação tava ok, sabe? Ficou fraquinha, gente. Ficou ruinzinha. Né? Igual a gente fica ruinzinha mesmo. Mas ela, não, tudo bem. Aí media, a saturação dela tava ali 95, 96, 97. O bichinho tava de pé. Tava capenguenta, não. Tava de pé. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Quando começou o dia 1 do Covid, a gente já sabia. Se preocupa não, Jesus disse que não ia. Ninguém morria. Combinado. Ninguém morreu. Pegamos. Teve uns que ficou ruim sem ter. Mas ninguém morreu. Ninguém chegou perto nem de um respirador, não. De uma intubação. A minha mãe trabalhou na linha de frente do Covid, entubando o povo. Ela é enfermeira. 60 anos. Pegou o Covid, ficou só em casa aqui de boa. O meu padrasto trabalhou na linha de frente. A minha prima trabalhou na linha de frente, os 3 são enfermeiros. Não foram nem por uma intubação, ninguém. Só quem internou foi meu cunhado, porque ele foi fazer hemodiálise. O médico ficou com medo, ele falou, sei não, isso é muito perigoso. Vai pro hospital. Foi pro hospital. Ficou 8 dias lá. Porque ele, não pode vacilar, né? Com a saúde dele não dá pra vacilar. Ficou lá. Glória a Deus. Aleluia. Deus é tão bom, sabe? Mas por que Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, havia uma promessa para essa casa, havia uma direção de Deus para essa casa, havia um cuidado de Deus específico para essa casa e, mais forte, havia uma unção para essa casa, dizendo, ninguém morre, e ninguém morreu. Mas por quê? Porque nós somos mais bonitos? Não. Porque nós somos mais especiais? Não.
Foi porque Deus quis. Foi porque a minha mãe, ela estava exposta no lugar do milagre. Você precisa estar exposto no lugar do milagre. Quem aqui quer estar no lugar do milagre? Quando Deus derramar a palavra profética na terra, é ali que eu e você precisamos de estar. Daniel e os amigos dele estavam no lugar do milagre. Aonde você estiver, você precisa estar no lugar do milagre. Se você não estiver no lugar do milagre, você fica aberto a vir qualquer influência. É Deus quem guarda. Agora eu quero te fazer outra pergunta. Se vir alguém do mundo pertinho de você, você vai influenciar ele com a presença de Deus? Ou ele vai te influenciar? Porque o que eu vejo mais assim, eu sou crente, muito crente, super crente, ultra crente, o mais crente de todos os crentes sou eu. É até que, né? Até que. Até que chegue um trabalho, até que chegue um professor, até que chegue um chefe, até que chegue um namorado, até que chegue uma namorada, um amigo, uma amiga, até que chegue aquele parente. Mas tu é crente mesmo, porque quando chegar esse parente, essa pessoa, eles vão ser alcançados pela glória de Deus que tem na sua vida? Ou você vai ser alcançado pelo império das trevas que está na vida deles? Deixa eu falar, condescendência é uma mentira. Ser complacente com o erro é uma mentira. A gente precisa tomar muito cuidado com os lugares que a gente frequenta, com as rodas que a gente frequenta, com onde a gente coloca a nossa semente, com as pessoas que a gente convive. Porque é ali que vai vir a resposta para o nosso futuro. Eu e você precisamos estar expostos ao milagre. E no lugar do milagre não tem como ter trevas. Se na tua vida existe uma parte dela que está ali, ó, guardadinha, você pode ter certeza absoluta. Ali você não tem parte com Deus. Aí depois você quer o favor de Deus e não tem. Porque o favor de Deus, ele é reservado para os filhinhos. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos permita, Senhor, entrar no Santo dos Santos. Nos permita, Senhor, viver uma história de intimidade. Nos alcança por amor de Ti mesmo. Senhor, nos leve a um outro nível de adoração, onde possamos, Senhor, Te encontrar face a face, em nome de Jesus. Nos alinhe, Senhor, à Tua vontade, nos ensine a ser espiritualmente fortes e nos leve, Senhor, até as tendas do encontro, onde possamos ser alcançados pelo Teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Acampa os Teus anjos ao nosso derredor e nos leve, Senhor, a um lugar de descanso e de adoração, onde nenhum mal nos alcance, nem praga nenhuma chegue à nossa tenda. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero que vocês decidam ser espiritualmente fortes. Nós precisamos ser espiritualmente fortes. Nós precisamos entender que o mundo real, ele é muito mais real. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que qualquer outra coisa. Nós precisamos entender que a proteção e o cuidado de Deus é para aqueles que estão no Senhor. Não é para qualquer outro. É para quem está no Senhor. Então você precisa estar no Senhor. Se alinhe, Senhor. Se alinhe à vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 6h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Um beijo, Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.